Na verdade, eu verifiquei. Não há momento na história da Europa em que a arquitetura de segurança do próprio continente foi decidida por potências externas, sem ninguém da Europa na mesa, que é o que está acontecendo agora entre o governo Trump e a Rússia, em Riad, na Arábia Saudita. Isso nunca aconteceu. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal dos Estudos de Neutralidade. E hoje estou novamente com o fantástico Arnaud Bertrand, um dos melhores e mais profundos analistas políticos do Twitter. Recomendo que todos sigam o Arnaud, pois ele realmente acerta em cheio todas as vezes. Ele faz análises incríveis de atualidades e de dados. Arnaud, bem-vindo de volta ao canal. Arnaud, welcome back to the channel. Obrigado mais uma vez por me convidar. Estou muito feliz por estar aqui, Pascal. Estou feliz por tê-lo aqui para nos dar uma atualização sobre todas as coisas que estão acontecendo a uma velocidade impressionante em comparação com os últimos 3 anos, no que diz respeito às negociações de paz entre a Rússia e os Estados Unidos. Estamos conversando hoje, 19 de fevereiro, e a primeira reunião entre Lavrov e Rubio acabou de acontecer. Você poderia nos contar sobre outras coisas importantes que devemos ter em mente, que estão acontecendo ao nosso redor agora? Claro. Quero dizer, há tanta coisa acontecendo com a nova administração Trump que só fazer uma lista do que aconteceu em um mês vai levar horas. Acho que uma das primeiras coisas que tuitei quando a nova administração Trump começou foram algumas declarações de Rubio, que realmente se destacaram das administrações anteriores dos Estados Unidos. Ele reconheceu a existência da ordem mundial multipolar. Ele disse claramente que estamos em uma ordem mundial multipolar, o que eu não acho que qualquer oficial dos Estados Unidos, especialmente de tão alto escalão, já tenha dito antes. A administração Biden estava toda focada em se apegar à ordem anterior. Was all about clinging to the previous order. So that new administration really differs. Então essa nova administração realmente difere ao reconhecer que a ordem anterior simplesmente se foi, certo? Agora é um mundo multipolar. E o que ele também disse é que não apenas a ordem anterior desapareceu, mas suas características precisavam ser completamente mudadas, porque eu acho a linguagem que ele usou foi que essas características estavam sendo usadas como arma contra os Estados Unidos. A ordem anterior havia se tornado uma arma. Assim, os Estados Unidos passaram de ser o país que criou a ordem anterior para agora um país que a vê como uma arma usada contra ele e busca mudá-la completamente. Então é uma mudança bastante incrível. E então, claro, você teve, quero dizer, vamos pular diretamente para o que está acontecendo na Europa agora. Você teve o incrível discurso de J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique, basicamente dando um grande sermão aos europeus, anunciando, sabe, basicamente não compartilhamos mais seus valores. Tipo, não os reconhecemos. Isso não é quem somos. Somos ideologicamente diferentes de vocês. O que também é incrível, porque meio que decreta o fim da Aliança Ocidental, que foi uma característica chave do mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Embora seja muito importante reconhecer que o que Vance disse foi que nós, os Estados Unidos, estamos mantendo nossa posição, certo? Estamos mantendo a democracia, a pluralidade, a liberdade de expressão e assim por diante. Enquanto vocês, o que têm feito na realidade é restringir a democracia, restringir a liberdade de expressão, restringir todos esses valores que prezamos, mesmo que proclamem que são a favor deles, certo? Então, Vance meio que colocou um espelho na frente deles. Sim, mas é extremamente hipócrita, porque por que a Europa se tornou assim? É por seguir os Estados Unidos, certo? Então um exemplo que ele deu em seu discurso foi o da Romênia. Você sabe, como você se lembra, houve eleições na Romênia, e então o povo votou em um candidato de extrema-direita.
E essas eleições foram anuladas por causa de uma suposta interferência russa nas redes sociais e no TikTok. E os Estados Unidos foram os primeiros a aplaudir isso. Eu realmente encontrei a declaração do Departamento de Estado dos Estados Unidos que antecede qualquer declaração da UE. Então, liderou essa comemoração de uma anulação de eleições baseada em uma mentira, porque foi provado depois que era uma mentira. Essas alegações de interferência russa no TikTok foram, na verdade, pagas pelo candidato que perdeu, o candidato romeno, ou melhor, o partido do candidato romeno que perdeu. Então era algo acontecendo dentro da Romênia, não tinha nada a ver com a Rússia. E assim, os Estados Unidos lideraram isso e os europeus seguiram. Muito do que Vance estava criticando na Europa era, na verdade, o que os Estados Unidos também fizeram e muitas vezes levaram a Europa a fazer. Então, é muito conveniente para os Estados Unidos culpar a Europa por tudo isso. Entendemos. Os Estados Unidos querem enviar uma mensagem de que não são mais assim. Mas também é muito hipócrita colocar tudo na Europa quando a Europa tem sido um vassalo dos Estados Unidos por muitos anos. E eles estavam apenas sendo bons vassalos de muitas maneiras. Sim, mas é isso que acontece. Se você se torna um vassalo e depois há uma mudança de dono, então não. Quero dizer novamente, tipo, é para isso que você se preparou. E é por isso que eles estão surtando no momento, não é? Mas vamos continuar um pouco. Vamos entrar nisso mais tarde. Mas sobre as negociações de paz agora e a reação da Europa sobre isso, porque realmente parece que estamos agora em um ponto onde está claramente entendido que a Rússia e os Estados Unidos, ambos, querem uma solução. Então, a questão é apenas como vamos resolver isso diplomaticamente. Mas não há mais dúvida se vamos resolver isso diplomaticamente. Certo? Sim. Então, quero dizer, claramente os Estados Unidos querem uma solução. E claro, o fato mais importante aqui é a exclusão da Europa. Não tenho certeza exatamente por que a administração Trump decidiu excluir a Europa. Mas, tipicamente, quando você não está à mesa, como diz a expressão, você está no menu. Então, suspeito que seja por isso. Podemos ver isso a partir de algumas das declarações de autoridades dos Estados Unidos, notadamente em torno das garantias de segurança a serem dadas à Ucrânia posteriormente, que não me lembro qual autoridade disse, mas basicamente a mensagem é que a expectativa é que será principalmente dada pelos europeus e não pelos Estados Unidos. E isso é a coisa realmente custosa, certo? As garantias de segurança, colocar homens no terreno e, em seguida, toda a reconstrução da Ucrânia. Acho que a razão pela qual os Estados Unidos estão negociando diretamente com a Rússia é para que a Europa arque com a conta de tudo isso. Além disso, Trump declarou publicamente que espera recuperar seu dinheiro de todos os gastos na Ucrânia. Acho que foi o The Telegraph que publicou uma proposta de acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia sobre a divisão da receita dos recursos naturais da Ucrânia, 50-50 daqui para frente. Assim, de fato, os Estados estão tentando ser os reembolsados por suas despesas, enquanto a Europa teve despesas semelhantes, se não maiores, e todos os custos seriam arcados pela Europa. Isso é novamente bastante incrível, porque, por um lado, muito do que aconteceu ocorreu porque pessoas nos Estados Unidos pressionaram por isso, certo? Victoria Nuland, Blinken e assim por diante. Por outro lado, o dinheiro que os Estados Unidos gastaram não foi dinheiro que eles simplesmente jogaram pela janela ou queimaram em uma fornalha. Foi dinheiro que voltou diretamente para o próprio complexo militar industrial deles, certo? Eles sustentaram sua própria economia. E ainda mais, a maior parte do dinheiro que os europeus gastaram também voltou para lá. Então isso foi. E agora mudar a narrativa para, desperdiçamos tanto dinheiro, você tem que nos dar mais dinheiro, é por um lado absolutamente incrível. Por outro lado, quero dizer, isso é o que a política é. Quero dizer, a política mundial é. Quero dizer, o que mais você esperaria?
Sim, sim, quero dizer, exatamente. Isso é conhecido desde os antigos gregos, certo? Você tinha Tucídides, que escreveu que os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. E infelizmente ou felizmente, não sei, quero dizer, é apenas um fato. Este é o mundo em que vivemos. Os europeus só podem culpar a si mesmos por serem arrastados para essa situação. E eles nem sequer pegaram o pior de toda a conversa, certo? O pior é sofrido pelos ucranianos, que perderam todos esses agora centenas de milhares, se não, quero dizer, pelo menos centenas de milhares de pessoas, arruinadas pelos próximos 20, 30 anos. E agora a conversa não é sobre se você será reconstruído, mas quem fica com seus recursos, certo? Quero dizer, isso é como um triplo F de uma forma que é difícil de imaginar. Sim, sim, sim. Sobre a questão das reparações, quero dizer, a própria noção de que a Ucrânia precisará pagar reparações aos Estados Unidos é incrível por si só, certo? Porque é como se tivesse sido derrotada pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos são um vencedor aqui contra a Ucrânia. O quê? De certa forma, é. Eu escrevi um tweet sobre o fato de que todas as guerras por procuração, no final das contas, são uma guerra em duas frentes, com uma frente sendo contra o inimigo principal e a outra frente sendo contra o seu patrono, certo? Porque ele te usa para seu próprio interesse e não para o seu. A Ucrânia foi extremamente ingênua por não ver isso, por se deixar ser usada dessa forma. E claro, a Europa também é incrivelmente ingênua, porque, em menor grau do que a Ucrânia, é claro, vai ter que arcar com a maior parte do custo, enquanto não obtém absolutamente nenhum benefício de toda essa aventura. O que você acha, a partir de sua observação, que os russos estão tirando disso? Porque claramente, eu acho, eles veem as mesmas coisas que nós vemos, e provavelmente têm uma análise semelhante. E eles tentarão tirar o máximo proveito disso, certo? Agora que você tem um potencial, não um aliado, mas alguém que jogará com você. E você sabe, você pode finalmente resolver essa maldita maior questão na sua fronteira, enquanto ainda mantém em mente que tem outros interesses, certo? O interesse de manter um relacionamento muito bom com a China, o interesse de avançar os BRICS. Como você acha que os russos estão engajados nesse processo agora? Eu estava realmente pensando sobre essa questão. E eu realmente acho que, paradoxalmente, apesar de algumas das retóricas, talvez os russos tenham mais interesse nos europeus do que os americanos, porque eles passaram por uma situação semelhante, certo? Quero dizer, pode ser comparado com a cisão sino-soviética, certo? O que está acontecendo agora é uma cisão americano-europeia. Claramente eles estão se separando. Podemos ver isso, todo mundo pode ver isso. Na época, a cisão sino-soviética foi em detrimento da União Soviética. No final, depois que Kissinger foi reconhecer a China se juntou à ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. A União Soviética ficou sozinha e acabou caindo e teve, você sabe, essa década ou mais de extrema dificuldade. E eu acho, quero dizer, se eu estivesse no lugar da Rússia, considerando que a Europa é minha vizinha, eu não gostaria de tal dificuldade para eles. Porque não seria tanto do meu interesse ter isso, especialmente considerando a história da Europa, de períodos de dificuldades, realmente criando muitos problemas, guerras e assim por diante. Então acho que os russos provavelmente são estudantes de história mais atentos. E não seria tão difícil acreditar que nas negociações eles provavelmente pensam mais nos interesses da Europa do que a administração Trump. Porque eles viveram isso, e porque estão geograficamente mais próximos e, portanto, mais preocupados com as potenciais desvantagens de realmente humilhar a Europa. Acho que você pode estar certo. Pelo menos, se nossa avaliação da análise de política externa da Rússia e do conhecimento da história estiver correta. E acho que está. Porque o outro paralelo muito importante seria, claro,
a forma como a Alemanha foi humilhada em 1918, logo após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes realmente apertou os alemães e colocou toda a culpa neles. E bem, isso deu origem a Hitler. Se a Rússia quisesse evitar uma coisa, seria o surgimento de outro Hitler europeu, certo? Então, provavelmente, isso está em suas mentes, especialmente porque a Segunda Guerra Mundial é uma questão tão importante para a história nacional deles, certo? Issue for their national history, right? Exactly. On the Americans, as you Exatamente, exatamente. E os americanos, como de costume, têm muita sorte, devido à sua posição geográfica, certo? Eles são cercados por 2 oceanos. Então, mesmo que haja uma grande confusão que ocorra na Europa, uma guerra, especialmente com a administração Trump, que parece realmente se retirar da Europa, sabe, seria menos preocupante para eles do que seria para a Rússia. Você acha que a OTAN vai sobreviver a isso? Porque parece que no momento, há um ano, parecia que a OTAN nunca esteve tão forte. E mesmo agora, os apelos para aumentar os gastos com defesa para 5%, embora esse dinheiro não vá diretamente para a OTAN, são dos países, certo? Mas a OTAN ainda parece bastante confiante. Mas se a paz realmente se concretizar, da forma como os Estados Unidos e a Rússia estão trabalhando, isso será a maior derrota da OTAN em sua história. Além disso, há essa questão constante de que os Estados Unidos podem sair. Na verdade, se os europeus não colaborarem, se os europeus tentarem sabotar, a coisa mais fácil que os Estados Unidos podem fazer é ameaçar sair da OTAN, certo? E assim colocá-los de volta na linha. Então você acha que a OTAN sairá positivamente disso? NATO will come out positive out of this? I can't see how, to be honest. First of all, Para ser honesto, não consigo ver como. Então, em primeiro lugar, a proposta que parece estar na mesa é que os europeus fornecerão uma garantia de segurança na Ucrânia. E se houver um problema, se a Rússia atacar ou algo assim, os Estados Unidos, ou seja, a OTAN, basicamente o artigo 5 não entrará em ação. Isso é o que eu vi. Então isso já é um enfraquecimento significativo da OTAN, certo? De fato, é a OTAN com um asterisco, certo? Existem algumas situações em que o artigo 5 não entra em ação se você for atacado pela Rússia nessas condições. Então, isso já enfraquece a OTAN. A OTAN é, como todos sabemos, absolutamente liderada pelos Estados Unidos. Absolutely US-led, as we all know. And, with the Trump E você sabe, com a administração Trump, os Estados Unidos sendo tão relutantes em se envolver na Europa, eu acho, sabe, como Michael costumava dizer, a OTAN se tornará redundante, efetivamente. O que eu acho que é uma coisa boa. Sempre fui um ativista em torno disso por anos. Acho que a OTAN, até mesmo de Gaulle, na época, reconheceu isso, e é por isso que ele próprio deixou a OTAN. A OTAN sempre foi um instrumento de controle dos Estados Unidos sobre a Europa, porque se você controla a defesa de um país, então você efetivamente pode ditar qualquer coisa. É como se tornasse um esquema de proteção, certo? Então sim, se você não fizer o que estou pedindo, lá se vai sua segurança. Portanto, sempre foi um grande erro estratégico, o maior erro estratégico da parte da Europa, deixar-se ser protegida pelos Estados Unidos. Por quê? Exatamente por essa razão, a situação que estamos vendo hoje poderia surgir, onde você tem uma administração dos Estados Unidos completamente diferente ideologicamente e que usa esse esquema de proteção como alavanca contra a Europa para ditar condições que não são de interesse da Europa. Portanto, essa também deve ser a principal lição do que está acontecendo agora do ponto de vista europeu, quer dizer que precisamos ou expulsar os Estados da OTAN ou a OTAN se tornar puramente uma questão de defesa europeia. NATO becomes purely a European defense thing, or we build our own, Ou construímos nosso próprio, você sabe, exército, um exército europeu, para que possamos nos proteger de acordo com nossos próprios interesses, sem depender de mais ninguém. Mas até agora, as declarações de alguns líderes europeus são muito preocupantes, porque eles parecem não entender essa lição de forma alguma. Como estou ouvindo Mark Rutte, que é o primeiro-ministro dos Países Baixos, e ele está basicamente cedendo em tudo.
como se fôssemos fornecer as garantias de segurança. A OTAN vai sobreviver. Vamos fazer de tudo para permanecer unidos com os americanos. É uma negação completa da realidade. E ele não está aprendendo nenhuma lição com o que está acontecendo. Quero dizer, Alex Christoforou acertou quando disse que, você sabe, Mark Rutte, você só precisa percebê-lo como o CEO da OTAN, certo? Embora ele fosse o líder dos Países Baixos, agora ele é o CEO da OTAN. Então, obviamente, ele diria coisas assim, e obviamente ele tentará vender a OTAN onde puder. Mas a outra questão é o que os europeus fazem com isso. Porque agora eles falam sobre sua própria defesa e os Estados Unidos não serem mais confiáveis, certo? E há esse argumento, na verdade, de John Mearsheimer, que em um podcast disse que os russos podem realmente ter interesse em os Estados Unidos permanecerem na OTAN para funcionar como um equilibrador offshore para a Europa. Porque se a Europa estivesse completamente por conta própria e tivesse seu próprio exército, etc., isso poderia ser ainda mais assustador para os russos do que ter os Estados conectados a ela e restringindo os europeus de certa forma. O que você acha desse argumento? Isso parece lógico para você? Parece? Sim, parece. Quero dizer, sempre depende de qual é a administração dos Estados Unidos, certo? Porque pode ir para os dois lados. Então, se for o Trump, claro, isso funciona. Mas se for, você sabe, uma administração democrata, que é extremamente anti-Rússia, então isso não funciona mais como vimos com a Ucrânia. Não foram os europeus liderando o caminho com a OTAN para conter a Rússia. Foi exatamente o oposto. Foram os americanos na OTAN que tentaram expandi-la, pouco a pouco, até a fronteira da Rússia. Então, sim, na verdade não tenho certeza se compro completamente o argumento. Se você pensa a curto prazo, claro. Mas se você pensa a longo prazo, acho que não. Acho que, na verdade, a Rússia provavelmente se beneficia mais de ter uma aliança ocidental dividida no final das contas. Porque, você sabe, é pura lógica. Quando seus adversários estão divididos, é melhor para você do que quando estão todos unidos contra você. Sim. Then it's better for you than if they're all united against you. So, Especialmente se você acabou de vencer e provou que pode vencer uma guerra contra basicamente todo o coletivo, certo? Mesmo que tenha sido canalizado, foi todo o coletivo e os russos resistiram ao teste militar do tempo, certo? Mas você acha que, se os europeus decidissem assumir sua própria segurança e criar essas forças armadas coletivas, eles seriam institucionalmente capazes de fazer isso? Porque aqui você sabe, essa comparação com a história, especialmente com a França, é tão interessante. Houve uma ideia de criar um exército europeu em 54 ou 55, pelo primeiro-ministro francês da época, proposta e depois negociada. E no final das contas, foi o parlamento francês que afundou a ideia, em 56, 57, e disse tipo, não vamos fazer isso. E nunca se concretizou. Então a questão, mesmo na USNOA, vamos deixar de lado o Reino Unido, mas a UE seria institucionalmente capaz de criar isso? Porque significaria que pela primeira vez você teria um ministro da defesa, e todos os países da UE têm muito medo de ceder ainda mais soberania a uma instituição como essa. Into an institution like that. Quero dizer, poderia haver diferentes configurações, onde você poderia ter exércitos puramente europeus, que se comprometeriam como a OTAN, basicamente. Certo? Eles apenas se comprometeriam a defender uns aos outros em certos cenários. Então, não precisa necessariamente ser um exército europeu. Poderia também ser algum tipo de aliança, à la OTAN, mas sem os da UE. E acho que, se você olhar puramente do ponto de vista dos interesses europeus, sim, se você pensar logicamente, faz todo sentido, nem que seja apenas por razões econômicas. Porque sabe, se você olhar, gastamos com isso. É uma despesa enorme, como 2-3% do PIB para... Bem, alguns países não estão nesse patamar, mas é esse tipo de despesas de que estamos falando. E a maior parte disso vai para a indústria dos Estados Unidos agora.
industry right now. So if we could redirect that to Europe, it's Então, se pudéssemos redirecionar isso para a Europa, seria ainda melhor. Se você pensar nos próprios interesses da Europa, sim, faz muito sentido por razões estratégicas, econômicas e assim por diante. Existem diferentes configurações que você pode ter, como você disse, um exército europeu, mas podem haver questões sobre soberania ou aliança e assim por diante. Acho que a principal questão é que os europeus não pensam em seus próprios interesses. Eles estão tão acostumados ao status quo da Aliança Transatlântica, onde a segurança só pode ser pensada como algo ocidental e não puramente europeu. Esse é o principal obstáculo. É necessário haver uma evolução de mentalidades, uma espécie de revolução cultural na forma como as elites europeias pensam em favor de seus próprios interesses. Acho que essa é a principal questão. in favor of their own interests. I think that is the main issue. Do you think we will get that? Because we had it once. I mean, Você acha que conseguiremos isso? Porque já tivemos uma vez. Quero dizer, se você olhar para o sucesso da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, a CSCE, esse foi um ponto alto nos anos 1970, certo? Entre 73 e 75. No final, você tinha cerca de 50 ministros das relações exteriores tirando uma foto, desde a Rússia até os Estados Unidos, e todos os europeus faziam parte disso. Foi quando a Europa ainda estava dividida. Você teve aquele momento em que os europeus conseguiram conectar seus interesses aos interesses mais amplos da região, e até mesmo da região muito ampla. Então parece que no momento eles não conseguem fazer isso. Mas qual é a sua opinião sobre se a atual, quero dizer, a água fria que está sendo jogada sobre a Europa agora, vai despertá-los ou não? poured over Europe right now. Is that going to wake them up or not? I think the current crop of leaders are Acho que a atual safra de líderes está além da esperança, infelizmente. Mas, como diz o ditado, tempos bons criam homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis criam homens fortes. Então estamos entrando nos tempos difíceis. E, infelizmente, acho que isso vai durar um tempo. Eu disse muitas vezes que a Europa está entrando em seu próprio século de humilhação. E estamos prestes a ter uma humilhação provavelmente sem precedentes. Eu realmente verifiquei. Não há momento na história da Europa em que a arquitetura de segurança de seu próprio continente foi decidida por potências externas sem ninguém da Europa na mesa, que é o que está acontecendo agora entre a administração Trump e a Rússia em Riad, na Arábia Saudita. Isso nunca aconteceu. Mesmo Yalta, que muitas vezes é considerada estrategicamente ruim para a Europa, tinha Churchill lá. Churchill estava na mesa. for Europe. Churchill was there. Churchill was at the table. So yeah, that's never happened. It's an unprecedented. Então sim, isso nunca aconteceu. É uma humilhação sem precedentes. Então sim, vamos sofrer as consequências disso. E esperançosamente, no final, um grupo mais sábio de líderes vai emergir disso. E essa é também a parte positiva do discurso de visão de Vance, da atitude do governo Trump em relação à Europa. Isso vai fazer muitas pessoas perceberem que o mundo mudou, que o fim da história acabou, e que a Europa precisa finalmente acordar e se adaptar ao mundo em que vive. Mas essas coisas levam tempo. É preciso mudar os currículos nas universidades de relações internacionais, ou todas aquelas escolas como a Sciences Po na França, que educam as futuras gerações de líderes. Quero dizer, leva muito tempo para que esse tipo de ideia se infiltre. Então sim, isso não vai acontecer em breve. Eu não acho. Yeah, it's not going to happen soon. I don't think so.